Irmãos, o tema que foi proposto para a gente, né, é um tema que é muito interessante. A nossa multimídia pega... A gente passa aqui ou vocês passam aí? Então, o tema que foi proposto foi saúde, né? Saúde mental. Foi muito interessante porque eu e Eva, a gente conversando sobre isso, sobre a saúde mental, a gente pôde também rever várias facetas da nossa família, várias facetas do nosso relacionamento, do nosso casamento, e como Deus, né, Ele agiu em misericórdia e tem agido até hoje, né, para nos manter como família, né, para nos dar saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, vocês vão ver aqui, Eva vai falar sobre diversos aspectos disso, e é um tema que a gente vai, inicialmente, ver alguns números, algumas questões a nível pessoal, a nível de abordagem. Depois a gente vai ver algumas implicações também dentro da Bíblia. Começa? Então, pessoal, a família berço da saúde mental. Temos alguns dados importantes que a gente tem que ter em mente para poder a gente entender um pouquinho o que é saúde mental. Quando a gente fala saúde mental, quando vocês escutam saúde mental, vem logo a palavra saúde mental ou vem doença mental? Me parece que ela está muito marcada na gente como doença mental. Não é isso? Então, é isso que a gente vai desmistificar hoje. Né? Porque isso, ao invés de nos aproximar das pessoas, elas nos repelem dessas pessoas. Né? Então, hoje a gente já não trabalha doença mental, mas problemas da saúde mental. É esse o tipo de problemas que a gente trabalha agora. Até porque ele se ampliou demais. Tá bom? Vou olhar para cá, que aqui está muito longe para mim. Então, veja bem, hoje nós temos um círculo, né? Um anagrama, alguma coisa assim, que a gente trabalha sobre a questão de saúde mental. Por quê? Esse centro que tem saúde era justamente o que eu chamei a atenção de vocês agora. A gente não liga saúde, mas a gente liga doença mental. E aí, o que é que está acontecendo agora conosco? Na saúde mental, primeira coisa que nós temos que fazer, mudar as atitudes. Ou seja, eu deixo de pensar que é uma doença mental e eu passo a tratar ela como problema de saúde mental. Uma outra atitude que a gente tem que modificar antigamente, alguns tempos atrás, nós... tudo que se referia a fora do contexto ou fora da casinha, que a gente tem como conceito, a gente dizia é louco, é louca. Né? Se a gente visse alguém na rua, sei lá, toda descabelada, e passando de qualquer jeito, um vestido meio rasgado, está louca. Às vezes não era. Se lembra de Ana? Estava lá no templo, né? E aí o sacerdote disse, você está embriagada, Ana? Ela disse, não, Senhor. Eu estou orando porque eu quero um filho. E ela estava soluçando. Então, olha os equívocos que a gente comete. E na área da saúde mental, foram muitos equívocos. Existe um filme chamado Bicho de Sete Cabeças. No Nordeste, bicho de sete cabeças é um problema muito grande e que você olha assim e diz, por onde é que eu começo? Será que isso aqui tem solução? Então, esse filme foi baseado numa história verídica. Exatamente por isso que eu trouxe, para a gente refletir um pouco sobre doença mental. É bem rápido. Veja bem, é um rapaz que estava na fase da adolescência, como todo adolescente, andar de skate, né? Isso é por volta de 1970, por aí assim. Andar de skate, de bike,
gostar de ir para a festa, né? Eu estou falando de pessoas que não é evangélica, tá? Então, de ir para a festa, de namorar e gostar de fumar, que era moda naquela época, fumar. Foi descoberto no quarto dele algo diferente, um fumo diferente, né? Então, ele puxava uma maconha. O pai tentou evitar isso, não conseguiu. O que foi que fez? Vai para o manicômio. E ele foi para o manicômio, né? Então, ele passou por situações difíceis. Ele tinha que cortar o cabelo, porque todos tinham que ser normalizados lá, né? Tinha roupa igualzinha, o cabelo tinha que ser cortado. Ele não aceitou ser cortado, então ele foi para o isolamento, passou meses e meses dentro daquele isolamento. Ele apanhou, ele tomou muitas medicações para ficar dopado, porque como ele era muito ativo, e ele gostava de tocar violão, de pintar, de cantar, ele foi dopado para ficar meses e meses deitado numa cama. Então, foi um cara que sofreu muito, muito mesmo. E os diagnósticos eram os piores transtornos possíveis que os médicos determinavam para ele, porque ele tinha que ficar trancafiado ali. Uma certa vez, colocaram ele no isolamento e ele não suportou e tocou fogo lá dentro. E nisso aí foi um rebuliço lá dentro desse manicômio. Ele saiu, todo mundo achando até que ele já estava morto, e o pessoal da diretoria assim, achando bom demais que ele tivesse morrido, porque ele era um cara que dava trabalho. Mas por quê? Porque ele era consciente, ele era um cara, digamos assim, que era normal, mas estava ali dentro. E aí ele sobreviveu. Quando ele sobrevive, ele consegue escrever uma carta para o pai, ele já estava muitos anos ali dentro, ele consegue escrever a carta para o pai, dizendo tudo o que estava acontecendo, né? Que o pai não sabia, nem a mãe. E aí o pai ficou super revoltado e foi lá, e conseguiu tirar ele, né? Sobre ordem judicial e tudo mais, conseguiu tirar ele. Gente, o final desse filme, você chora, é triste, porque ele saiu uma pessoa deplorável, arrastando as pernas, praticamente aleijado, problemas respiratórios, problema mental que ele não tinha, né? E aí o pai nunca que se perdoou por ter colocado o filho dele naquele lugar. E é uma história verídica, porque em 1988, essa pessoa foi o primeiro paciente de manicômio que entrou com uma ação judiciária contra o manicômio e que ganhou. Então, ele conseguiu isso, provando que ele não tinha o diagnóstico, os diagnósticos eram errados, e que ele foi por conta desse fumo, desse cigarro. E não era só eles, outros e outros, né? Naquela época acontecia isso. Por exemplo, as solteironas que, de repente, davam uma fugida de casa, engravidava e não casava. Os pais, manicômio, porque é doida. E aí elas ficavam histéricas. Daí onde vem histeria, que o significado significa útero, né? Estéreo. E elas diziam, hoje a gente usa, né? Fulana está histérica. Fulana está histérica. Então, era assim que servia antigamente, né? As doenças mentais. Se a gente for abrir para isso, aí são tantos casos assim, da gente realmente ficar arrepiado e penalizado. Como a gente pode passar por isso? Mas passamos. Os manicômios se encerraram, graças a Deus, né? Houve uma mudança total e chegamos na saúde mental. Então, a primeira coisa é mudar a atitude. O que a gente vê nem sempre é o que é na realidade. O que a gente pensa nem sempre é também uma verdade. Então, a gente cria situações, cria crenças, se baseia nelas e se estabelece como se fosse uma verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso, ao invés de nos aproximar, isso vai cada vez mais nos afastando das pessoas. Uma outra situação é mudar os cuidados. Isso aí significa o quê? Foi ampliado agora.
né? A solteira não precisa ir mais para o manicômio, né? As histéricas, elas foram dadas hoje como pessoas que, às vezes, são rápidas, pessoas que têm pensamentos rápidos, pessoas que gostam de fazer coisas diferentes. Então, mais ou menos por aí. Então, as mudanças dos cuidados foram modificados. Hoje, a gente já não vê a criança um adultista, que é um novo termo que se usa agora. A gente vê a criança como ela é. A gente tem um cuidado da primeira infância. Alguns tempos atrás, a gente não tinha problema com primeira infância. Menino era menino. Podia correr, podia brincar, podia fazer o que quisesse. Mas hoje a gente já se preocupa com isso. Hoje nós mudamos também quando a gente olha para as mulheres, a questão das violências, dos abusos das crianças. Então, isso tudo era conhecido assim, doença mental. O estuprador era um doente mental. E nem sempre ele é. Às vezes ele é um pai, às vezes ele é o irmão. Ele sempre é assim, a pessoa mais próxima daquela criança. E é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que tem profissão, e, às vezes, é uma pessoa de grande destaque na sociedade. Mas, antigamente, era tido como o doente mental. E a terceira coisa, dentro desse parâmetro, é mudar as abordagens, né? Então, hoje, a gente já não olha para uma pessoa diferente e diz ele é louco, ela é louca, né? Mas a gente tenta conhecer e ver qual é aquela situação, qual é aquela problemática. As abordagens hoje não se referem apenas no hospital, apenas nos CAPs, apenas nas consultas, mas hoje a gente já pode fazer uma abordagem diferente, que é nos parques, que é nas áreas verdes. Por isso a preocupação das cidades de aumentar o número de parques, de áreas verdes, né? De possibilidades de brinquedos, de parquinhos, tudo que favoreça mais para a gente, né? Graças a Deus, aqui em Araguaína, nós temos ali a Via Lago, que é a nossa praia, a nossa piscina, a nossa tudo ali, né? É a sua pista de corrida, é a pista de conversa. Então, essas novas abordagens saíram do campo do manicômio, do campo hospitalar, e ela passou para fora agora, né, para outros lugares. Essa nova abordagem pode ser o quê? Aqueles grupos de apoio. Hoje nós temos muitos grupos aqui em Araguaína, né? Bike, temos grupos de música, sarau, grupos de poesia, grupos de costura, grupos de pintura, e por aí vai. Então, tudo isso agora faz parte de uma vida com mais valor, com mais leveza. E aí a gente começa a tratar a saúde mental. Então, a gente pode, sim, estar perto de pessoas com alguns transtornos, e nem por isso elas vão deixar de ser normais. Elas fazem tudo o que a gente faz. E, às vezes, até muito mais. Viu como a gente se aproximou mais agora da saúde mental? A gente tinha um campo largo, separado, e agora nós estamos todos juntos. Então, é preciso mudar a atitude nossa, mudar os cuidados e também mudar a abordagem. Dentro dessas mudanças, surge exatamente a questão a Organização Mundial de Saúde. Em 2013, ela começou um planejamento que vai até 2030, trabalhar várias áreas para favorecer a saúde mental. Nas escolas, nas igrejas, no trabalho, em vários lugares. Mas eles deram esse destaque no lar. E é isso que a gente quer trazer agora para o nosso conhecimento aqui. Então, essa definição eu achei muito interessante quando a gente diz assim: é o lugar onde os membros da família anseiam por estar nele, né? Onde refazem suas energias, alimentam-se de afeto e encontram o conforto do acolhimento. É onde temos pressa de chegar e retardamos a hora de sair. Esse é o lar. É diferente da residência.
é diferente da minha casa. É o meu lar. Então, a casa é só a estrutura, né? E o lar é esse grande coração que recebe ali os seus filhos, que podem ir, podem voltar. É onde a gente realiza o apego, onde a gente cria o apego. É muito importante a gente fazer isso, né? Próximo. Dentro do lar, nós vamos encontrar o quem? A família, né? Então, a família é uma rede de apoio para o crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, formada por relações entre seus membros, que trabalham juntos para ajudar no crescimento saudável da criança. Vocês já viram algum problema que não envolva relações? Me diga um. Todos têm relações no meio. Porque, queira ou não queira, a gente se relaciona. Se eu vou no centro e tem alguém me pedindo uma esmola, eu passo e entrego. Eu posso não olhar para ele, mas eu tenho certeza que ele olhou para mim. Eu tenho certeza que ele vai ver o dinheiro que eu coloquei ali. Isso é uma relação. Eu posso não ver, mas alguém me viu. No povo chamado Zulu, povo africano, tem uma palavra muito interessante que se chama assim, savabuana. Savabuana, de longe, é o nosso bom dia. Por quê? Porque a gente muitas vezes dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, por educação. Mas será que a gente está desejando mesmo? E o savabuana, do povo Zulu, significa: eu estou te vendo, estou trazendo você à existência e você existe. Então, eles não dizem savabuana para qualquer pessoa. Eles dizem para a pessoa que eles querem que venha, você existe, você está aqui. Então, savabuana para você. E o outro diz, savabuana. Faz parte da cultura. O que é que isso tem a ver conosco? Tem sim, porque é saúde mental. A nossa cultura faz parte da sua saúde mental também. Tudo hoje está interligado, não tem como a gente escapar. Então, se você vai no médico, existe uma relação. Você conversa com o seu médico. Se você tem um professor, existe uma relação. Se você tem um amigo, o grupo de louvor aqui, existe uma relação. Não tem como a gente escapar. Não tem como escapar, né? Então, isso é muito interessante. Próximo. Então, quais são as funções da família? Tem muitas funções, né? Mas eu destaquei essa até por questão de tempo. Família como rede de apoio. A família é uma rede de apoio para o crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente. É onde a criança diz, olha, eu estou aprendendo a andar, a comer, a me socializar, a ter birra, a falar ruim com papai e mamãe, mas também a falar bem, a receber um castigo quando faz uma coisa errada, mas ser aplaudido quando faz certo. Então, ela começa ali, né? É ali que muitas vezes também a gente erra, quando diz assim, meu filho ou a minha filhinha é o rei ou a rainha da casa. E não é só dizer, eu quero ir um pouquinho mais além. É quando eu transformo aquele menino e aquela menina, o rei e a rainha. Porque quando ela sai na rua, ela é mais uma. Ele é mais um. Ele vai sofrer. Vai sofrer as frustrações que devem ser sofridas em casa. Então, a família ela tem como rede de apoio essa forma. No meu consultório, eu tenho muitas pessoas. Eu vou contar só um exemplo para vocês irem encaixando com a teoria. Um senhor de 45 anos, ele chega com uma angústia. Angústia é significado de quê? De uma dor que eu não sei de onde vem. Geralmente a gente estou com angústia, mas não sei de onde é. E essa angústia, fomos conversando, sessões e sessões e sessões. Para finalizar, houve o que a gente chama de insight.
depois de tudo que a gente conversou, que a gente trabalhou, ele disse, eu descobri de onde é a minha angústia. Eu disse, de onde é a sua angústia? A minha angústia é a falta de um pai. Mas você disse que seu pai não morreu? Na minha anamnese, quando eu fiz, ele não é vivo? Sim, ele é vivo. Mas ele me abandonou. E a angústia dele era ser pai. E ele disse, eu não faço isso mais com os meus filhos, mas eu ainda sinto falta do meu pai. Quando ele descobriu isso, ele conseguiu ir até o pai. E disse, pai, me perdoa, eu te perdoo também. Vamos fazer uma vida diferente nós dois? E eles conversaram e tudo mais. Depois ele me deu um retorno e disse, estou conseguindo sentar na mesa com ele já. Né? Então, veja bem como é interessante isso. Coisa simples. Mas a você chegar a 45 anos, 50 anos, com a angústia que às vezes você pode resolver antes, né, através da psicoterapia, por exemplo. Tá? Então, veja bem, a outra, relações e proteção, outra função da família. As características da família e a qualidade de suas relações atuam como um mecanismo de proteção, reduzindo a chance de problemas emocionais, comportamentais e de saúde. São os nãos dos papais e da mamãe, são os sims, às vezes, são os castigozinhos, né? E isso também aqui é muito importante, porque, às vezes, a gente teve uma educação, cada um de nós tem uma história. Se a gente fosse contar aqui, cada um de nós temos uma história. E eu sou apaixonada por histórias, por isso que eu escolhi a profissão certa. Passo horas e horas sentada ouvindo as histórias, cada uma mais linda do que a outra, penosas, sofridas, mas são lindas. E aí, cada um de nós temos essa história. E, às vezes, a gente não foi bem organizado, não teve essa oportunidade de haver essa organização. O que acontece? Vou ter alterações no meu comportamento. Às vezes, eu me torno um adulto adolescente, por exemplo. Já estou com meus 40 anos agindo como um menino de 18, de 17, de 15. Faltou amadurecimento. Faltou algo, né? Proteção. Pai e mãe, dá proteção aos filhos. Né? O filho sabe que quando cair, mas o pai vem, levanta. A mãe fica, ai, meu Deus do céu, cortou ali, não sei o quê, deixa de besteira, vai de novo, caiu. O pai diz assim, por quê? Porque é preciso. É preciso, a ação da mãe é de um jeito, o papel da mãe, a ação e o papel do pai é outro. E todos os dois têm uma função específica para o filho. Olha como Deus fez a coisa interessante. A mãe diz não, o pai diz não. Eu não consigo engrossar a voz, mas é assim, não. E até baixinho. A mãe diz não, o menino esperreia, o menino tenta convencer e joga uma lábia, e tá. O pai diz não. Errou o assunto, né? E quando está muito blá, 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 o pai só diz assim, pô, acabou. Acabou. Então, Deus fez isso. Constituiu o homem dessa forma, constituiu a mulher dessa forma e nos colocou em uma família para a gente liderar. Então, a nossa responsabilidade como família é grande, é muito grande. A próxima. Bom, digamos que nossa família está perfeita, está tudo bem, tudo tranquilo, mas agora nós vamos ter algumas questões que podem acontecer. Por exemplo, a família ela pode ser um ambiente também frágil, né? Então, algumas maneiras como a família se relaciona pode gerar vulnerabilidade. Se a gente juntar esses dois termos aí que está em negrito, muito conflito com pouca afetividade, nós podemos aumentar os riscos de doenças tanto físicas como mentais. Né? Então, pouca afetividade e muito conflito. Quando eu estou falando muito conflito, são vários conflitos mesmo. Né? Aquela casa que é canseira,
Você almoça é briga, na janta é briga, no café da manhã cada um que se vire. Eu estou doente, se vire, faça isso, não sei o quê. E aquela coisa toda. Um escassel que tem gente que diz que não sabe nem como é que vive. Então, esse problema também vai ser assim, uma disfunção. É o que a gente chama de família disfuncional. Porque vai trazer sequelas tanto físicas, por exemplo, a pessoa quando leva um castigo muito forte ou apanha muito, que sai todo arranhado, que às vezes tem que parar no hospital, alguma coisa, é um problema físico. E as sequelas emocionais que ficam, né? Tem pessoas, por exemplo, também já passaram por mim, que eu tive que baixar o tom da minha voz para falar. Depois eu fui descobrir o porquê. E na hora eu achei até a pessoa, que coisa, né? A pessoa, dá para falar mais baixinho? Tá, tudo bem, vamos falar baixinho e tal. Lá na frente eu vim de tanto grito que usava, que os pais usavam com ele. Né? Muitos gritos. E aquilo assustava, porque ele disse que se escondia e ficava atrás de uma porta. Pais alcoólatras, se batiam, se guerreavam, aquilo tudo. Aquilo foi criando uma imagem que ele não suporta nenhum som alto. Pode ser voz, o que for. Ele não suporta. Então, quando eu descobri que a gente estava conversando, eu fui ligando os pontos e a gente chegou a isso aí. Também partimos para um tratamento diferenciado, de uma forma. Então, às vezes, a família, ok, está organizada, 100%, beleza. Mas, às vezes, também ela tem essas fragilidades. Né? E aí a gente pode pensar no seguinte: o que é que pode afetar essa saúde mental? Né? Quando essa família tem essa fragilidade. Nós podemos ter dificuldade de se envolver afetivamente com outras pessoas. Já pararam, já viram alguém assim? E você abraça, você sorri, a pessoa tira o olho porque não consegue sorrir para você. Você tenta abraçar e a pessoa dura. Você faz um carinho, a pessoa tira a mão. Você quer conversar, quer mais, sei lá, eu cá. Então, isso são problemas que vão ficando e a gente não percebe. Nem percebe o que está acontecendo. Dificuldade de se envolver efetivamente com outras pessoas. Né? Medo de ser manipulado. Já foi tão manipulado, já foi tão massacrado, que hoje qualquer adulto pode fazer isso também com a pessoa. Então, ela evita. Ela usa da fuga ou da evitação, porque a qualquer momento você pode me manipular. Autocrítica elevada. Pessoas que têm pensamento fixo. Então, tem uma autocrítica, tudo parece que tem que ser muito perfeccionista. Esse é o termo muito usado. Eu sou perfeccionista. Eu gosto de tudo muito certinho. Só que o perfeccionista, ele faz uma inversão, né, das questões. Ele coloca a coisa na frente das pessoas. As pessoas ficam atrás. E a coisa que ela quer resolver fica na frente. E a gente tem que chamar a atenção disso. É bom ser uma pessoa perfeccionista, correta? Ok. É bom a gente ter flexibilidade também. Porque a partir do momento que, por exemplo, você vai cortar qualquer coisa, e aquele corte não sai na metragem, do jeito que você quer, da forma que você quer, e aí você explode, porque não saiu do jeito que você quer, aquela criança que está ali ouvindo, ela vai reproduzir seu comportamento mais adiante. E pode ser que ela não reproduza com corte ou com qualquer outra coisa, mas ela reproduza no casamento. Já ouviram falar das palavras rompantes? Fulano é tão calmo, gente boa demais, mas de uma hora para outra perde assim a estribeira e dá um grito e fica com a cara fechada e pronto, morreu o mundo. São os rompantes. É uma forma. Quando a gente vai ver lá atrás, tem história. Tem uma história.
Tá? Então, autoestima baixa, né? Dificuldades em lidar com conflitos pessoais. Muitos, mas muitos têm dificuldade de lidar com conflitos, né? Porque às vezes não teve a chance de falar, a chance de se expressar, a chance de dizer alguma coisa. Então, esses conflitos vão falando, acontecendo, e a pessoa vai engolindo, vai engolindo. O que é que acontece futuramente? Aparece um eczema, um problema na pele, bate o médico A, bate o médico B, bate o médico C, ninguém resolve nada. É estresse, manda para o psicólogo. Cabelo começa a cair. Quando vai ver, estresse. Vai para o psicólogo. Né? Então, assim, existe essa questão também que é biológica. Né? Pode passar. Então, a atenção é bem grande, gente. Agora, não é a ausência de conflito que contribui para o bem-estar, sendo o conflito um aspecto importante, especialmente quando conjugado com a afetividade. Ou seja, família perfeita, a gente tem que desconfiar. Né? Família perfeita. Tem até uma propaganda que eu acho interessante, e é de desenho animado. Então, tem um pequenininho e o grande, que é daquele filmezinho do... Esqueci agora o nome do filme. Então, são dois irmãos que estão na piscina, é desenho animado, e um pega um macarrão e batendo na cabeça do grandão, e o grandão lá querendo se bronzear. E ele, aí o grandão se irrita assim, pega o macarrão e toma na cabeça do pequeno. Papa. É isso. Isso é família. É desse jeito. Tá? Então, temos conflitos? Temos, mas esse conflito ele deve contribuir para o bem-estar. Próximo. Os conflitos são situações que permitem o desenvolvimento de estratégias, de soluções e problemas, e o aumento das habilidades sociais. Então, a gente pode aproveitar um conflito que está havendo na nossa casa, sentar, conversar e dizer qual vai ser a estratégia, como vamos modificar isso. Né? Tinha uma senhora que ela tinha maior problema na casa dela, porque eram 6 filhos. Esses 6 filhos, todos tinham que deixar o sapato no lado de fora, não podiam entrar com o sapato. E ela disse que todos os dias de manhã ela tinha problema, porque o primeiro que pegasse o sapato ia-se embora. Ah, fulaninho calçou o meu sapato, ia-se embora. Fulaninho calçou o meu sapato e saiu do sapato trocado, e um ficava com um pau, o outro já tinha levado o outro. E ela disse, meu Deus, eu tenho que resolver isso, porque eu não aguento. Todo santo dia. Isso, às vezes, acontece com roupas, né? Com irmãs e irmãos. Pegou a minha roupa, pegou a minha toalha. E ela disse, eu não aguento, ela estava cansada, estressada. E aí ela teve uma ideia. Na entrada da casa dela, ela fez um armário, aí ela botou Maria, Pedro, José, Paulo, botou o nome de cada um, e cada um tinha sua chave. Então, cada um chegava, abria e botava seu sapato. No outro dia, abria e tirava o seu sapato. Porque você não podia abrir o do outro, você não tinha a chave. Ela disse, pronto, descansei. Então, são estratégias. A gente aproveita os conflitos dentro da família, e aí agora eu não falo só criança, mas marido e mulher. A gente aproveita esses conflitos e a gente transforma em uma estratégia. Então, o desenvolvimento de estratégia de soluções e problemas, e a gente aumenta as habilidades. Adulto em casa, marido e mulher às vezes esquecem de pedir desculpa. Pede para a rua, pede para todo mundo. Mas a mulher fez uma coisa errada, ou o homem fez outra coisa. Não, para que eu vou pedir desculpa? A gente pede desculpa, é uma habilidade social. Algumas pessoas dizem, meu bem, desculpa. Meu amor, desculpa. Bom dia. Ô, carequinha gostosa, tá lindo. A barba cheirosa. Então, essas coisas vai quebrando os conflitos. Tá? E aí, buscando os auxílios. Nós temos vidas estressantes. Então, vamos buscar os desestressores. Né?
Então, esses desestressores, gente, é muita coisa. Você pode recorrer a uma psicoterapia, às vezes é necessário. Por exemplo, a depressão, a ansiedade, que também são causas muito corriqueiras, e ultimamente a gente tem ouvido muito falar. Algumas vezes elas são de ordem biológica, precisa de medicamento. Ok, precisa de um psiquiatra, né? Às vezes, a gente precisa de um psiquiatra, medicamento, nós precisamos da psicoterapia e nós precisamos do espiritual. Então, andam os três juntos. Então, muitas vezes, lá no consultório também, casos de depressão, geralmente eu pergunto, né, na minha anamnese, eu pergunto, qual é a religião? Você tem, qual a sua espiritualidade? A gente vai devagarzinho ali conversando, né? E eu, quando são da igreja e tudo mais, como é que está a sua vida? E aí, muitas vezes, ele, não, mas eu faço tudo certinho. Eu vou para o culto tal, na hora tal, eu chego tal, eu participo de tudo. E aquele aceleramento. Ok. Olha, você, para a realização dos seus deveres com a sua igreja, você está ótimo. Mas não foi essa a pergunta que eu fiz. A pergunta é, como está você com Deus? Doutora, não está muito bom, não. Né? E aí a gente começa trabalhando sobre isso. Tá? Então, a psicoterapia, a ansiedade, às vezes, é preciso entrar assim, com alguma medicação, e vai junto também a terapia, tanto a terapia comportamental como a cognitiva comportamental, tantas outras abordagens que a gente pode participar. A caminhada, né? A corrida. A caminhada vai liberar serotonina, oxitocina, noradrenalina, tudo ligado aos hormônios do prazer, da alegria, do bem-estar. Né? Eu adoro correr. Quando termino de correr, que eu estou toda suada, aí eu acho o máximo. Eu digo, chego em casa assim, ele comprou um relógio para mim, né? Aí eu fico medindo tudo, e eu chego em casa, bato foto e ainda mando para os filhos. Aí, ó, 7 km, 4 km, 5 km, só para me mostrar. Mas é bom. Aí agora, um dia das mães, me deram um tênis para corrida. Eu disse, agora eu tenho que correr mesmo, agora eu tenho que ir. Né? Então, participar de um grupo de apoio, qualquer grupo de apoio, mas a igreja, não é que ela tem que ser nosso melhor grupo de apoio, a igreja. Tá? Então, a arte-terapia, quem gosta de pintar, quem gosta de fazer crochê, você faz o que você quiser, você tem que buscar algo que você canalize aquele dia que foi pesado, que foi cansativo, para algo que você tenha prazer de fazer. Qual o meu prazer? Ler um livro. Pois sente e vá ler o seu livro. É tocar violão? Sente e vá tocar o seu violão. Os desestressores é isso aí. Descobrir também algo que você sempre quis fazer na sua vida. Não teve tempo, não teve dinheiro, não tinha condições. Agora você tem? Descubra. Faça. Faça por você. Ok? Pode passar. Então, as contribuições do meio familiar sadio. Organização própria. O que é isso? Cada um de nós aqui participamos de uma família. Cada família tem uma organização própria. Profissional nenhum pode se meter na sua família, na sua organização. Até em terapia de casal, quando a gente faz, a gente não se mete no sistema da família. A família funciona como? Desse jeito, pá. Vamos, então, caminhando junto, daquela forma que a família ela funciona. Então, a gente não tem essa autoridade de invadir família nenhuma, nem aqui, na nossa igreja, nem fora da igreja, nem em consultório, nem nada. Cada família ela tem sua organização. Às vezes ela é disfuncional, pode ser disfuncional, mas ela funciona bem. E aí você vai mexer? Não tem como mexer. Não é bom mexer. Tá?
Então, nisso aí, vamos ficar bem ativos para a gente prestar atenção no que os TikToks estão ensinando para a gente, no que os coaches estão ensinando para a gente. Tá? E tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito certo, e não é assim. Não funciona dessa forma. Não funciona do dia para a noite. Né? Nós passamos meses, e às vezes até anos. Eu tenho um paciente com 3 anos comigo. E eu vou lhe dizer, faz pouco tempo que ele realmente abriu o coração. Existe um psicólogo que eu gosto muito, e ele diz, você pode aprender todas as técnicas, você pode aprender todas as formas de lidar com o ser humano, mas quando se toca uma alma humana, você toca com a sua alma. A alma humana só é tocada com outra alma. Não é com determinismo, não é com dizendo, você tem que fazer isso. A gente não pode estar mandando nos outros, não, gente. Não pode. O psicólogo, ele serve para quê? Tem um espelho aqui? Tem. Você se olha no espelho. O psicólogo fica por trás do espelho. E o psicólogo fica lhe ajudando a você se ver naquele espelho. As decisões, o caminho, o que você vai fazer é a sua decisão. É a decisão do casal, é a decisão da família. As descobertas que muito alegram o coração do psicólogo não é feito por a gente, é por você. Temos nossas técnicas? Temos, mas é você que descobre isso. Né? Então, vamos ter cuidado no que a gente está escutando. Inclusive, o doutor Helder falou muito de redes sociais aqui, achei muito bacana. Vamos ficar atento. Né? Porque o que é que acontece? Os que ensinam lá dessa forma, que você tem que dar certo em tudo, que você é responsável por tudo, quando diz assim, você é responsável por tudo, ele já tirou o dele da reta. Porque se der errado, você que é responsável. E se der errado, você vai recorrer a quem? Porque na internet é aberto para todo mundo. Você pode fazer qualquer coisa na internet. Não existe conselho, não existe um órgão que vá reger vocês. Eu sou da presbiteriana. Se eu fizer alguma coisa de errada, quem é que vai me dizer, ó, volta para o caminho? Conselho, né? Se eu estiver sujando o nome da presbiteriana, o conselho vai me chamar. Se o psicólogo errar, ele vai responder ao CRP dele. Ele pode ser cassado, pagar multa, ser envergonhado, ser suspenso. Tem uma série de coisas que a gente pode passar. Então, cuidado com o que vocês estão ouvindo e de como está sendo implantado, porque assim, hoje em dia todo mundo quer fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Psicólogo não ganha dinheiro não, viu, gente? Outro ganha. Psicólogo não ganha não. Tá? Então, ajuda no desenvolvimento da construção de identidade. A identidade sua, né, da sua esposa, do seu esposo, e dos filhos. A identidade dos filhos. Você vai formando o caráter. Né? É tanto que quando ele está bem grandão, às vezes ele fala assim, meu Deus do céu, parece que eu estou ouvindo o pai falar. Menino, tu anda igualzinho, né, a teu pai. Menina, tu tem a cara da tua mãe. Até os trejeitos da tua mãe. A gente vai formando aquele caráter, aquela pessoa. E isso pode ser um filho adotivo. Não importa. É filho. Está ali junto, a gente vai ensinando também. Tá? Diferencia as figuras parentais. Olha que interessante. Parecia que não precisava disso, mas hoje precisa. Porque a gente já não sabe quem é quem, gente. Está meio difícil. Né? Então, é na família que a gente ensinou. Papai é papai. Está vendo papai aí, ó? Mamãe é mamãe. Está vendo mamãe aqui? Porque senão, daqui a pouco, eles ficam perdidos. Então, a gente tem essa função aqui, né? Essa contribuição. Contribui na saúde emocional dos membros. Eita, acabei o namoro, e agora? Ai, que doido. Chega, minha filha, bora aqui.
eu gostava tanto daquele menino, vamos pedir a Deus para ele voltar e vamos orar. Vamos orar para esse menino voltar. Se não for da vontade de Deus, ele não volta. Deus manda outro. Então, são momentos que a gente ora junto, que a gente chora junto com os filhos ali, né? Não só filhos, maridos e esposas também. Às vezes, a gente também passa por uns perrengues, né? E aí o marido vai lá e, bora, minha filha, ajeita, tal. E vice-versa também. É família, família. Previne desajustes biopsicossociais. Né? Famílias equilibradas, geralmente, pode ter, com mais facilidade, filhos equilibrados. Não quer dizer que não tenha. Também, às vezes, a gente faz tudo certinho, mas, infelizmente, tem uns que saem da curva. Mas por que, Eva? Não sei te explicar. Coisas de Deus. Só sei dizer uma coisa. A gente nunca pergunta o porquê. A gente faz assim, Senhor, para quê? É essa pergunta que a gente tem que fazer. Ah, Senhor, mas tu me deu um menino desse jeito, tu me deu um marido assim, tal, tal. Não, Senhor, mas é para quê isso aí mesmo? E a gente vai ter surpresa. Firme e forte na oração, a gente tem surpresa. Contribui na recuperação quando ocorrem desajustes. Né? Então, às vezes, um casal está assim, numa linha tênue para acabar o casamento, participa de um encontro de casais com Cristo, renova as esperanças, renova a lua de mel, e aí os filhos ficam felizes da vida. Aí ele diz, nossa, vale a pena ser o dono dessa casa novamente, vale a pena ser o homem do lar. E aí a gente restaura um casamento. São exemplos que a gente tem, né, que eu tenho passado para vocês agora, para a gente juntar essa teoria com a prática. Agora você. Um equilíbrio difícil. É difícil, não é fácil, mas também não é impossível. Eu nem queria vir falar. Estava olhando assim, a mulher pode falar tudo. Gente, é impressionante. O que a gente vê, né, o que a gente observa, o que Eva trouxe, é uma questão que não foge da igreja. A OMS, ela, no relatório dela de 2022 sobre saúde mental, olha que dado impressionante. 1 bilhão de pessoas com problemas de saúde mental. 14% de adolescentes. Isso é um relatório a nível mundial. Muita gente. E a igreja? Será que ela está isenta? Será que nós, dentro dessas 4 paredes, estamos isentos? Temos aqui, agora, uma total blindagem para que isso não ocorra nas nossas famílias? Por incrível que pareça, não. Uma pesquisa americana observou que pastores, olha só, nós estamos falando dos líderes da igreja. Os pastores, eles sofrem tanta pressão no dia a dia que muitos deles desenvolvem transtornos na saúde mental. Pastores com índice, o índice de suicídio de pastores aumentando por conta de problemas de desequilíbrio na saúde mental. Famílias de pastores sendo destroçadas por conta de desequilíbrio, de problemas. Mas que problemas são esses, né? Eva falou aqui muito bem que antigamente, e aqui a gente tem uma pessoa que trabalhou muito tempo, né, Ismael, no CAPS, ele viu muitas questões dessa. A questão de saúde mental era, faz aí um coquetel e deixa esse cara adormecido. Eu estive lá durante um certo período. Infelizmente, era uma situação assim que a gente olhava e dizia, meu Deus, que coisa difícil, né? Que não resolvia. Amenizava e a pessoa ia dopadona para casa quando conseguia ir e retornava. A nível familiar, isso é um desafio,
Por quê? Porque, como Eva falou, a família, ela foi idealizada por Deus. E esse ideal não era um ideal ruim. Ao contrário, você vê que quando Deus termina tudo, ele vai criando, e vai dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando ele termina a criação, que o homem está lá, ele diz, e viu Deus que era muito bom. Deus dá nota 10 a ele. Ele diz, não tem como ser melhor do que isso. Está muito bom. Mas então, alguma coisa ocorreu de errado. Vamos passar ao próximo. Onde é que a família perdeu o rumo? Se esse negócio estava tão bom, onde foi que a coisa degringolou? Em Gênesis 3, a gente lê que até aquele momento, o homem havia sido criado, a mulher havia sido criada, Deus havia colocado os dois como família e os dois conviviam de forma excelente. Não havia algo que maculasse a relação familiar. Não havia algo que manchasse a relação familiar. Mas, de repente, no versículo 6 e 7, a gente viu o quê? Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, o fruto proibido, comeu, deu também ao seu marido, ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Mas como foram abertos os olhos de ambos? Não estava de olho aberto? Adão não olhou tudo que era animal lá e disse, não, isso aqui é um elefante, isso aqui é uma formiga, isso aqui é isso, aquilo. Estava com os olhos abertos, ele tinha que cuidar de um jardim. Como é que disse que agora os olhos estavam abertos? Não, agora os olhos estavam realmente se abriram para dizer, pecamos, nos afastamos de Deus e agora conhecemos o mal, mas não da forma de saber que o mal existe. Nós praticamos o mal, decidimos por nós mesmos nos afastarmos e com isso o homem quebra aquilo que Deus havia feito. Vamos para o próximo? Hierarquia, conflito e afetividade, Eva falou sobre isso. A junção desses três, ordenados pelo Espírito Santo, tornavam aquela família algo fantástico. Mas quando a hierarquia ela é quebrada, e aí se prolonga, e a Bíblia é fantástica nisso, porque a Bíblia mostra as famílias disfuncionais, e a gente se vê naquelas famílias, a gente diz, esse desafio aqui, eu tenho também na minha casa. Nossa, quer dizer que ocorreu isso na Bíblia? Gente, isso aqui, eu estou passando por isso. E é fantástico. A hierarquia, que é a dimensão, que caracteriza ali a relação de poder dentro do sistema familiar. Quem é, dentro do sistema familiar, o responsável máximo pela família? O homem. Ele foi colocado como cabeça. E o homem, já na queda, ele cai fora disso aí. A gente tem, por exemplo, a figura de Eli e os filhos, lá no livro de 1 Samuel. Eli era um sacerdote, mas os filhos de Eli, eles eram ladrões. Eles faziam de tudo para roubar o povo. Isso era uma vergonha, mas o pai dele não conseguia mais dizer assim, você não pode fazer. A afetividade é definida como os vínculos afetivos. Esaú e Jacó. A mãe gostava de um, o pai gostava de outro, e essa brigaiada toda acabou dividindo uma família. Família disfuncional. Isso criou mágoa. Jacó vai embora e vai com tristeza, com medo. Esaú fica com ódio, querendo matar o irmão. Olha só, disfuncional. Não tinha manicômio nesse período, não, gente. A coisa era resolvida na faca. Se pegasse o cabo, estraçalhava, matava e estava lá. Conflitos. O conflito mais aterrorizante que a gente vê, Caim e Abel. Gente, aquela família havia convivido no Éden, Adão e Eva. De repente eles criam os filhos se odeiam a tal ponto que um irmão mata o outro. Família disfuncional. Tá? Mas qual é a beleza desse negócio todo? Que, apesar de tudo, Deus está agindo. Vamos para o próximo? Quando Deus
vê ali que o homem escolheu pecar, no único momento que ele tinha o livre-arbítrio dele, ele disse, não, eu posso servir a Deus, eu posso pecar, vou pecar. A partir daí, a nossa vontade está, infelizmente, sempre voltada para ações pecaminosas. Mas Deus procura lá o casal. Deus não diz, pronto, erraram, jogue fora. O que isso quer dizer para mim, como participante de uma família? Se a família perfeita errou e Deus já voltou para ela e foi conversar com ela, eu acho que a minha família tem jeito. Eu acho que tem como. Se Deus agiu, não jogou fora, disse assim, não me relaciono mais com você, a minha família tem jeito. Só que, enquanto Deus vai buscar, quais são as respostas que ele obtém? Do homem. Vocês lembram o que é que, quando Adão viu Eva pela primeira vez, o que é que ele fala? Ele diz uma poesia. Nossa, essa aí é carne de minha carne, nossa, meus ossos. Vai se chamar Eva, é a mãe de todos vocês. Lindíssima, belíssima. Aí agora, Senhor, Deus, onde estás? Né? Perguntou-lhe Deus, quem fez saber que estavas nu? Perguntando para Adão. Adão era o chefe, Deus chama o chefe lá na chincha. Vem cá, filho, primeiro você. Quem foi que fez saber? Como se Deus não soubesse, mas Deus queria que ele dissesse, fui eu errei. O que é que ele diz? Gente, olha só, não diz mais nem foi Eva. A mulher que tu me deste, o culpado é tu. Né? Eu não sou eu não, o culpado é você, Deus. Né? Diz, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Se tivesse outra mulher aqui, talvez eu tivesse casado com outro, se tu tivesse me dado outra mulher, talvez. Mas a culpa não foi minha, viu? Foi a mulher que disse. O que é que houve? Quebra de afetividade, aumento de conflito. A hierarquia, ele era o cara que estava por cima, ele já foge da responsabilidade. Essa responsabilidade não é minha. Vejam só como a coisa vai degringolando. Volta aí, moço. O que é que a mulher diz? Chamou lá a mulher diz, e aí? O que foi que houve? Ela diz, não, a serpente me enganou. Em nenhum momento, e isso é um reflexo quando Eva diz, existe a necessidade de mudança pessoal. Em nenhum momento, nem o homem nem a mulher chegou e disse, Senhor, eu errei. Não, foi ela. Aí, Eva está lá, eu fui enganada, não tenho culpa. Esse padrão de comportamento se torna o padrão humano da pessoa que vai se relacionar com você e que você vai ser o cônjuge dela. Tá? Humanamente falando, é desse jeito que a gente vive e convive dentro de uma família. Fugindo de responsabilidade, empurrando a culpa para o outro, ampliando conflitos, diminuindo a afetividade, fugindo ou retirando hierarquias. Passo próximo. Qual foi o efeito imediato da queda na família? Tá? A queda do homem afetou primariamente a família. Só tinha lá os dois? Muito bem, afetou. Claro que se estendeu para toda a natureza, para toda a criação. Mas afetou primeiramente a família e é nela que vemos as manifestações mais hediondas do pecado. Adultério, abandono, estupro, espancamento, mentira, fingimento para com as pessoas que o que? Juramos amar. Diante do altar, nós chegamos aqui, recebemos aquela pessoa e fazemos um juramento. E quando passamos a conviver, a situação vai desenvolvendo para isso. Mas, irmão Silvio, isso não ocorre dentro da igreja, isso não é possível que ocorra com pessoas que sejam cristãs. Infelizmente, irmãos, os relatos que temos são tristes. Abandono, estupro, espancamento acontece em família. Veja, vou botar já aqui um parênteses bem grande. Você é pai e mãe, você tem o dever de corrigir o seu filho. Tá? E a Bíblia diz que aquele que retém a vara, ele está fazendo mal ao filho.
Não quer dizer agora que você vai pegar um porrete e vai espancar seu filho até a morte. Não, você vai disciplinar. Agora, quando eu estou falando com um cônjuge, que direito eu tenho, como homem, de levantar a mão para empurrar a minha esposa? Nenhum. Aí você já está ultrapassando seus limites. Que direito você, mulher, tem de jogar o prato de comida na cara do seu marido? Também nenhum. E não apela para a lei. Não, porque a lei Maria da Penha me protege. Mas isso ocorre, gente. Um pastor, amigo nosso, a gente estava conversando, ele dizendo que foi visitar a filha. E chegou na hora do almoço. Eu não me lembro o que é que ocorreu, se a comida não era o que era o esperado, tudo mais, e ele estava sentado de um lado da mesa, a esposa dele do outro, o genro aqui e a filha aqui. E o genro jogou o prato, passou voando na cara ali deles e se estraçalhou na parede. E eles ficaram assim, dizendo, nossa, como assim? E veja só, era de família. Tá? Ele teve que retirar a filha dele daquele ambiente. Ele teve que tirá-la porque estava indo para o quê? Para espancamento. Veja só, nós estamos falando de cristão, tá? De crente. Nós não podemos apontar o mundo lá para fora e dizer aqui não acontece. Ao contrário, a gente tem que ter a maturidade de dizer, se isso acontece aqui dentro, o que vamos fazer? Como vamos agir? Vamos para frente. Onde encontrar um guia para tornar minha família sadia? É interessante. Deus trabalhou durante toda a nossa existência, toda a existência da humanidade, para trazer pérolas, pequenos insights, nenhum manual muito grosso, mas coisas que fazem sentido pleno na vida daqueles que decidem seguir essas intenções. Esse texto é extremamente conhecido, Efésios 5, 18, 21. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, quando ele diz não vos embriaguei com vinho, possivelmente a pessoa estava, se formos analisar o contexto, Paulo estava dizendo, não adianta você encher a cara, tá, para encontrar uma alegria, porque existe uma alegria maior. Essa alegria é passageira e a alegria do Espírito Santo é muito maior. Tá? Porque quando você se embriaga com vinho, buscando uma alegria passageira, você vai gerar dissolução. Mas, quando você se enche do Espírito Santo, você começa então a falar entre vós com salmos, Você começa a entoar e louvar de coração o Senhor, hinos e cânticos espirituais, e você vai estar dando graça por tudo a nosso Deus e Pai. Não por quê, mas para quê? Isso ocorreu por quê? Senhor, por quê? Por quê? Mas para que ocorreu isso? Quando ele fala sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, é interessante que na nossa Bíblia, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que aí ele dá uma pausa. E no próximo versículo, o 22, se eu não me engano, ele diz que as mulheres devem ser submissas aos homens. Aí é onde pega fogo tudo, Diz, não, mas como é que é isso? Hoje, na nossa a sociedade, que tem um teor cada vez mais de que a mulher ela deve ser deve ter o papel ou a igualdade do homem, que se contrapõe grandemente ao ensino bíblico, uma mulher sujeita ao seu marido é algo estranho. Mas se a gente continuar a ler, a gente vai ver que alguns versículos depois diz que o homem ele deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, dando por ela o quê? Sua vida. Aí agora o homem arrochou mais ainda para a gente. Se a mulher é só se sujeitar, agora a gente tem que morrer pela esposa, certo? Porque Cristo morreu pela sua igreja.
Então você diz assim, não, a mulher está lá reclamando, eu tenho que ficar sujeito. Aí você diz, mas eu que tenho que morrer? Né? Qual é a coisa? Tá? Então, é interessante que o papel do homem e da mulher, ela é muito bem colocado. E isso aqui é um exemplo, né? Pronto, ó, as mulheres são submissas ao seu próprio marido, né? Como ao Senhor, porque o marido é o cabeça. Aí então, o marido chega, né? Isso aí, mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Vamos parar de ler. Aí a mulher disse, não, mas tem um 25 aqui, ó, marido, amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Aí você disse, mas era para parar no 24. Não, mas a gente tem que ler todo. Né? Essa é a diferença da família na ótica de Deus. A família na ótica de Deus coloca o homem como aquele que diz, eu estou protegendo, eu sou o provedor, eu trabalho, eu estou à frente da minha família. E a família é a esposa, os filhos, e ele está lá à frente. Vocês veem um caba covarde só, mesmo tendo o nome trocado, né? Jacó passa a noite brigando com o anjo. Mas antes disso, tinha mandado a família dele todinha para se encontrar com o irmão. Manda um, depois manda presente, manda outro, manda mais presente, manda um bocado, coisa e tal. Por último, eu vou sozinho aqui, porque se tudo der errado, ainda dá para correr. Que caba frouxo, ele tinha que fazer o contrário. Então, o mover do mundo é completamente diferente do mover de Deus. Deus diz, não, meu filho, você casou, parabéns. Só que agora você é o provedor e você é o protetor. E isso significa que você vai proteger. Quando você protege algo, você cuida. Se você cuida, você não espanca, você não grita, você não faz nada. Gente, é fácil fazer isso? Não. Eva falou aqui da questão de, por exemplo, você pedir desculpas. Há alguns anos atrás, não vou me lembrar exatamente quando, estávamos nós na cozinha, eu estava num dia muito agitado, resolvendo um monte de coisa. Aí, de repente, ela colocando os pratos na lavadora de louça, para colocar os pratos, a lavadora tem que estar, obviamente, aberta. Né? A tampa da lavadora estava aberta. E eu estava de costas, quando me virei, tropecei, quase que caí. E aí olhei, disse, que absurdo, não está vendo que eu estou aqui? Tá. E os meus filhos estavam ali, juntos. Né? Ficaram tudo assim, com os olhos desse tamanho, tá. Eu saí, fui trabalhar. Mas o bom Espírito Santo foi junto de mim. Muito bem. Quando você voltar, você vai pedir desculpa. Eu disse, meu Deus do céu, que besteira eu fiz. Né? E fiquei trabalhando, e o Espírito Santo lá, não esqueça, hein? Quando voltar, já sabe. Quando eu voltei, e aí reuni os filhos, digo, vocês venham cá, sentem aí na mesa. Hoje eu fui muito grosso com a mãe de vocês. Não devia ter sido. Que culpa tem de ter deixado ali? Tropecei. Ela nem me deu uma rasteira, foi um negócio, foi por acaso, né? E nós não estávamos numa briga. Para que eu fiz aquilo? Eu quero pedir desculpa a ela na frente de vocês. Aí, poxa, pai, mas não sei o que. Não, vocês presenciaram a agressão verbal, mas foi uma agressão. Vocês têm que presenciar também o pedido de desculpa, o pedido de perdão. Por quê? Porque naquele momento está se criando um vínculo de, mesmo que você seja o cabeça, você tem que ter humildade para exercer a sua liderança. E você tem que transformar essa liderança em exemplo. Porque senão qual era o exemplo que ia ficar? Eu sou homem, quando eu tropeçar, posso meter o grito na minha esposa, em todo mundo da casa, porque pai faz isso. É um momento fácil? Depende de como você está caminhando com o Espírito. Como Eva falou, muitas vezes você está na igreja. Estar na igreja, gente, não quer dizer muita coisa não. Tá? Você pode estar 40 anos polindo o banco onde você está sentado e você não ter nenhum relacionamento com Deus. Tá? Nada. E pode ser com uma pessoa que chegue há um mês, um ano e tenha muito mais relacionamento com Deus. Vamos para frente. Educação e cultura não basta para fazer um casamento feliz. Você pode ser o homem mais culto do mundo, você pode ter a educação mais fina. Os mais velhos vão lembrar do casamento do século XX, que foi o casamento do príncipe Charles e a Lady Diana. Aquilo ali eu assisti, tinha lá um véu, eu me lembro demais disso, o véu da noiva de Diana, não sei como é que ela conseguia andar com aquilo,
mas era 20 metros de véu. Ela entrando na capela de Westminster e estava lá uma câmera filmando, ela quase aqui e 20 metros de cauda. Saiu numa carruagem como se fosse uma Cinderela. Era o casamento do século. Pouco depois, só se sabia das brigas, das traições e deu no que deu. Então, nem sempre a educação e cultura, aliás, nem sempre não, educação e cultura não garante que você vai ter uma família sadia, uma família equilibrada, né? E isso também faz menção a casais crentes. Temos casais, aí é muito interessante, você pode ter um grande conhecimento, com esse grande conhecimento, você pode ter um grande ganho, você pode ser um bom empresário, um excelente empresário, um excelente profissional, você vai trazer ganho, mas você trazer ganho, meu filho, financeiro para casa e não trazer ganho espiritual para casa, você não está fazendo nada. Você está ganhando o mundo, mas você está perdendo, né, a sua alma, a sua vida. Cheios do Espírito, porém, os casais terão o poder necessário para vencer tais dificuldades, coisa que uma boa educação não dá. Como assim? Você conhece gente que não sabe ler, mas que é cheio do Espírito Santo, e você conhece gente que sabe ler 3, 4 línguas, que frequenta a igreja, que você diz, eu não gosto nem de me sentar junto, porque, meu Deus do céu, já dá um entojo, né? Você já não consegue se relacionar. Então, imagine dentro de casa. É um complicado. Só que, para fazermos isso, para termos essa visão, ou para voltarmos à visão da família equilibrada, uma família que desenvolve, ou que mantém, ou que preserva a sua saúde mental, a gente não pode depender de nossas forças. Todos os exemplos de família na Bíblia que dependeram das forças, das próprias forças, deu errado. Abraão estava lá já, vai indo. Sara não podia ter mais filho. O que é que ela disse? Vou ajudar a Deus. Até hoje, a confusão está lá. Nasce Ismael, depois o pau, até hoje, os povos árabes lá não se entendem. Aí às vezes o pessoal diz, não, essa briga é fácil de resolver. Eu fico pensando, gente, a gente tem 4.000 anos de história, esse negócio não se resolveu, né, agora com 2 tons, ou como diria o nosso presidente, sentado numa mesa de bar, tomando uma cerveja, vai se resolver. Né? Existem coisas que são muito, muito profundas. Não devemos depender de nossas forças. Se nós dissemos que somos igreja, e aqui o tema é família, família cristã, se nós dissemos que somos igreja e não exercemos ou não temos em nossa vida o poder do Espírito Santo, alguma coisa está errada. Por quê? Que homem pode amar a esposa como Cristo amou a igreja apenas com sua força humana e carnal? Meu filho, você não aguenta. Algum momento você vai, né, pirar. Que mulher, apenas com suas forças, submete-se ao marido no temor de Cristo, como a igreja está submissa também, né, a Cristo. Que filhos conseguem obedecer aos pais só com as próprias forças? Isso faz referência a nós como os filhos também, né? Às vezes a gente fala de filho, a gente olha para os nossos, mas nós que temos pais e mães vivos, também temos que ter respeito por eles, né? Que pais conseguem criar os filhos apenas com suas forças? Gente, criação de filho, nós que fomos filhos, que somos filhos, a gente sabe o trabalho que nós temos, não é fácil. Até hoje, depois que inventou o WhatsApp, mamãe, todo dia, 5h30 da manhã, 5 horas, 5h30, 6 horas, manda um versículo para cada um dos filhos. Ela aí vai. Pois eu acho impressionante. Eu digo, mãe, e quando ela não manda? A gente fica, mãe, cadê ela? Mãe, não teve versículo. Ô, meu filho, é porque hoje eu tenho umas coisas para resolver. Não, mãe, não pode não, você tem que mandar. Né? A gente fica naquela coisa. E o que é que ela ensinou com isso? O que é que ela vai ensinando? A gente começa a querer passar também isso para os nossos filhos. Né? Começa a querer dizer, vamos mandar também mensagem para os nossos filhos. Porque isso vai criando um elo, vai criando um vínculo, uma afetividade muito grande. Pode passar. Sem a graça de Deus no nosso coração, acabamos por violentar, ferir e matar, mesmo os nossos entes queridos, por meio de palavras, olhares, gestos, coisas das quais muitas vezes nos arrependemos tarde demais. Certo? Tarde demais. Vamos para frente? O que é que então a gente pode fazer em relação à espiritualidade e felicidade no lar?
Primeiro, reforme sua conduta. Como você vai reformar sua conduta? Você vai se colocar diante de Deus e vai pedir que Ele fale ao seu coração. Olha, se você for honesto, né, ou se nós formos honestos, Eva disse uma coisa muito interessante. Na psicologia, é como se você colocasse um espelho ali diante da pessoa e a pessoa vai olhando e vai vendo. Se você chegar na frente do seu espelho da sua casa, e olhar para você mesmo e dizer, vamos lá, deixa eu apontar o que você tem de errado, a lista vai grande, certo? Essa lista, ela, uma vez existente, ela é colocada diante de Deus. E eu posso falar por experiência própria, que se nós orarmos, né, tem muita gente que diz, eu quero orar para isso, aquilo. Olha, Deus gosta muito daquelas orações que diz, Senhor, eu estou com um problema nessa área, o Senhor pode me ajudar? Ele diz, agora, menino, venha cá, né? Pega você, passa você no moedor, trabalha você todinho, você sai novo, meu filho, do outro lado, tá? Mas às vezes dói. Mas é interessante, se o pedido for feito com sinceridade, Deus vai agir no nosso coração. Muitas vezes o casamento está esgotado, e você vai precisar de ajuda, né? Especialmente no que diz respeito à área familiar, há certas atitudes que precisamos reformar. Peça perdão ao seu cônjuge. Coisa difícil, né? A gente pedir desculpa, né? Como Eva falou, a gente pede desculpa ao colega de trabalho, que a gente nem sabe onde é que mora, nem só conhece ali, não sabe como é o nome dele. Eu acho que é José, né? A gente chama ele de Zé, deve ser José, né? Você nem conhece, mas você fez qualquer coisa, você pede desculpa. Ao cônjuge, gente, meu Deus do céu, né? É uma trava, parece que não vai, deixa a coisa andar, até que você vai. Não, peça perdão, busca a graça de Deus para essa reforma tão necessária. O Espírito Santo é dado aos que obedecem a Deus, Atos 5:32, aos que andam querendo fazer a vontade divina. Se nós não estivermos prontos para termos em Deus aquele que nos supre com a força necessária e aquele que nos orienta nas atitudes que temos de tomar, vamos sempre ficar ruim. Tem mais algum? Uma coisa que ela falou aqui, para encerrar. Nós temos o Espírito Santo nos ajudando. Nós temos a liderança nos ajudando. Mas existe hoje, e é interessante porque nós tivemos aqui o pastor Leonardo no fórum de inclusão, o pastor Leonardo. O pastor Leonardo ele trabalha como psicólogo também. E temos hoje muitos irmãos que trabalham com isso. Veja só que coisa interessante. Às vezes, isso, eu conversando com o pastor Leonardo, com outras pessoas também, a pergunta, fulano de tal atende aí? Atende. Ele é cristão? É psicólogo cristão? O fato de você ter uma ferramenta que Deus lhe deu, que é a psicologia, aliado a um comportamento cristão, é uma coisa fantástica na mão dos profissionais. Muitas vezes, quando a gente já tentamos, temos bloqueios, temos problemas, podemos procurar um aconselhamento pastoral e podemos ser também abençoados por profissionais, né, que vão utilizar-se de suas ferramentas para isso. Mas de uma forma ou de outra, é essencial. O pastor ele não vai vivenciar a minha dor vivencio eu. O psicólogo não vivencia a minha dor, eu vivencio. Agora, Deus, ele conhece a minha dor, às vezes melhor do que eu mesmo. E ele vai poder, então, falar ao meu coração através do pastor, através de uma liderança, através de uma música, através de um profissional. Que a gente possa ter em mente que a nossa família é um reduto, que é uma verdadeira guerra. Uma guerra não no sentido dos familiares se guerreando, mas uma guerra espiritual para que o diabo consiga derrubar aquilo que Deus colocou como padrão na nossa família, né? Que é uma família sadia, uma família equilibrada. E que a gente possa reconhecer nossas limitações e pedir que Deus nos abençoe sobre isso.